Nos últimos dias não se falou de outra coisa. E eu, Ivan Lima, não poderia deixar de comentar a caçada ao serial killer brasileiro, que parecia interminável e teve fim agora em 28 de junho. Foram semanas de angústia enquanto crianças e adultos ficavam escondidos em suas casas com medo de Lázaro Barbosa. Mas quem é esse terrível homem que colocou pânico em tanta gente? Como foi que os policiais o capturaram? Quais eram suas motivações para cometer crimes e até matar uma família? São muitas perguntas e se trata de um longo caso. Então vamos com calma que eu vou tentar explicar tudo de maneira mais clara possível. Como você deve saber, Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, era suspeito de ter cometido uma série de crimes no Distrito Federal e em Goiás. Com uma extensa ficha criminal, ele estava foragido desde 2016. E nos últimos 20 dias, as coisas ficaram um pouco tensas. Lázaro cometeu uma série de crimes e ataques em casas e chácaras, além de ter matado 4 pessoas de uma mesma família. Mas não é de hoje que o serial killer de Brasília, como está sendo chamado na internet, comete terríveis crimes. Esse rapaz nasceu na cidade de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador. Lá, respondeu por um homicídio quando tinha 20 anos de idade. No caso, ele foi condenado por ter matado 2 pessoas. A motivação dos crimes, segundo Lázaro declarou às autoridades, teria sido uma briga. Ele foi preso, mas conseguiu fugir da prisão em 2009. Enquanto estava em liberdade, o criminoso abriu fuga para Ceilândia, onde cometeu mais crimes. Nesse mesmo ano, Lázaro e Deusdete, seu irmão que morreu há 5 anos, invadiram uma chácara, renderam uma família inteira e abusaram sexualmente de uma jovem de 19 anos. Como resultado, Lázaro foi condenado por estupro e roubo. Ficou preso no complexo penitenciário da Papuda, uma região de segurança máxima no Distrito Federal. Nessa época, saiu um laudo psicológico apontando que o criminoso tinha a possibilidade de ruptura de equilíbrio. Logo depois, a prisão foi convertida em regime semiaberto e em 2016 ele acabou fugindo. 2 anos se passaram e o nosso personagem foi detido em Águas Lindas, estado de Goiás, quando tinha 3 mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. Só que, de algum jeito, ele conseguiu fugir da cadeia mais uma vez. No ano passado, o homem invadiu uma chácara em Brasília e agrediu 2 idosos, chegando a matar um deles com uma machadada na cabeça. No começo de 2021, ele foi considerado o principal suspeito de invadir uma casa no Sol Nascente, no Distrito Federal, e trancar pai e filho em um quarto. Depois, estuprou uma mulher em um matagal. Todos esses crimes que eu citei foram cometidos antes mesmo de começar a perseguição a Lázaro. O que muita gente questiona é por que ele conseguiu fugir de um presídio de segurança máxima e por que a condenação foi convertida em regime semiaberto, já que era considerado um homem perigoso. O que motivou as buscas intensas por Lázaro foi a série de crimes que ele cometeu no começo de junho de 2021. Eu vou tentar contar em ordem cronológica para você entender exatamente como foram essas ações e a perseguição. Tudo começou no dia 9 de junho, quando o maníaco entrou em uma chácara e matou uma família inteira em Ceilândia. No caso, Cláudio Vidal, de 48 anos, e seus filhos, Eduardo Marques Vidal, de 21, e Gustavo Marques Vidal, de 15, foram encontrados mortos na chácara em que moravam. Cleonice Marques, a mãe da família, foi sequestrada e levada por Lázaro. Infelizmente, dias depois ela foi encontrada sem vida. No dia 10 de junho, o bandido invadiu a propriedade rural e fez Silvia Campos, de 40 anos, e o caseiro Anderson, de 18, como reféns. Enquanto esteve no local, Lázaro tomou banho, comeu, assistiu TV e até forçou Silvia
a fumar maconha. Felizmente, dessa vez ele não matou ninguém. No mesmo dia, o maníaco entrou em outra chácara, fez mais uma pessoa como refém, roubou um carro e foi em direção à cidade de Cocalzinho, estado de Goiás, onde colocou fogo no carro roubado. Com a polícia à sua procura, Lázaro invadiu mais uma casa na mesma cidade, baleou 3 pessoas e roubou uma arma de fogo e munições. Nesse meio tempo, ele chegou a trocar tiros com a polícia, mas conseguiu fugir. Com a notícia de que havia um criminoso de alta periculosidade solto por aí, se iniciou uma força-tarefa para fechar as fronteiras goianas. Foram cerca de 270 policiais na busca por Lázaro. Isso sem falar no suporte de helicópteros, drones e cães farejadores. E nenhum batalhão de forças da segurança pública foi capaz de parar esse terrível criminoso, ao menos por alguns dias. Ele roubou mais um carro e abandonou o veículo ao avistar um ponto de bloqueio da polícia. Depois, trocou tiros com o caseiro de uma chácara em Edilândia, um povoado de Cocalzinho, ocasião em que acabou se ferindo. Ele ainda invadiu mais uma chácara em Edilândia, fazendo mais 3 reféns. Felizmente, a polícia conseguiu chegar ao local e salvar a família. Lázaro trocou tiros com os homens da lei novamente e acabou baleando um policial de raspão no rosto. Mais uma vez conseguiu fugir. Entretanto, pelo menos a família sequestrada foi salva. No dia 22 de junho, encontraram um carro incendiado na saída do distrito de Girassol, perto de Cocalzinho. As suspeitas eram de que o automóvel tivesse sido usado por Lázaro. A polícia prendeu 2 homens acusados de ajudar Lázaro a se esconder. Um deles é um fazendeiro de 74 anos. O outro, caseiro da propriedade de 33. Segundo as investigações, os 2 ajudaram Lázaro a se esconder da polícia por 5 noites, dando alimentação e abrigo. Detalhe que no dia 17 de junho, agentes da Força Nacional foram acionados para reforçar as buscas. E por mais de 10 dias, diversos cercos foram realizados na região, mas sem sucesso. Até que na madrugada de segunda-feira, dia 28 de junho, finalmente encontraram o serial killer de Brasília. Ele estava a cerca de 4 quilômetros da casa da ex-sogra, em Águas Lindas de Goiás. As autoridades informaram que tudo começou com uma denúncia de que Lázaro estaria na residência. O cerco começou a ser feito. Quando percebeu que estava sendo encurralado, o bandido correu para o meio da mata e chegou a ameaçar a polícia, dizendo que abriria fogo caso entrassem no local. Segundo as autoridades, o criminoso descarregou uma pistola contra a equipe. Como resposta, 125 disparos foram feitos contra Lázaro e, de acordo com a Secretaria de Saúde de Águas Lindas, ele foi atingido pelo menos 38 vezes. Com o homem foram encontrados mais de R$4 mil, o que reforça a teoria de que alguém estaria ajudando Lázaro na fuga. O serial killer chegou a ser levado para um hospital, mas morreu a caminho da unidade de saúde. Surgiram várias imagens no WhatsApp de Lázaro sendo levado para a ambulância e fotos dele morto no hospital. Esse foi o fim do serial killer de Brasília, que por longos 20 dias aterrorizou dezenas de pessoas. Mas não se engane em achar que as investigações acabaram. As autoridades acreditam que o criminoso tinha uma rede de apoio pela qual recebia suporte para fugir da polícia. A ex-mulher que foi encontrada em Águas Lindas de Goiás é uma das suspeitas. Ela foi levada para prestar depoimento. Já o fazendeiro e o caseiro, suspeitos de auxiliarem na fuga, também estão sendo investigados. O caseiro recebeu liberdade provisória e contou detalhes sobre como era a rotina de Lázaro na fazenda. Segundo ele, o fazendeiro era amigo da família de Lázaro e, por isso, estava ajudando. Os advogados negam qualquer envolvimento do fazendeiro no caso. A polícia do estado de Goiás disse que a investigação continua mesmo após a morte de Lázaro, pois é preciso investigar se havia mais pessoas envolvidas nessa rede de apoio para ajudá-lo a fugir. Apesar de finalmente ter conseguido prender o assassino, esse caso serviu para fazermos alguns questionamentos. O primeiro, que eu já fiz anteriormente, é por que a justiça brasileira converteu a prisão de Lázaro para regime semiaberto. Isso não faz sentido algum, considerando o fato de que ele tinha cometido crimes terríveis. Outra reflexão é sobre o treinamento da polícia. Foram mais de 200 homens perseguindo um.
por 20 dias. Isso não poderia ser considerado um absurdo? Falta de treinamento? O que nos resta é torcer para que esse caso e essas reflexões promovam melhorias. Lembrando que essas são todas as informações que conseguimos até o fechamento desse roteiro. Então é possível que novas notícias tenham saído até a publicação deste vídeo. Por hoje é só. Um abraço, se cuide e até o próximo vídeo. Tchau!